Remuneração variável para motoristas, Rede HG Transportadora. Objetivo. Esta política tem como objetivo estabelecer um conjunto de procedimentos para definir as diretrizes e premissas da aplicação de remuneração variável aos colaboradores da Rede HG Transportadora. Além disso, visa direcionar o foco dos colaboradores nos resultados, com a intenção de melhorar a performance da empresa, premiando e incentivando a meritocracia através do alcance de metas. Por fim, busca estimular o entrosamento e comprometimento de todos os colaboradores em busca dos resultados em comum. Abrangência. Essa política abrange os cargos de motoristas. Previsão legal, remuneração variável. Consideram-se prêmios os valores concedidos pela empresa em forma de pagamento ao empregado em razão de desempenho superior ao esperado de suas atividades. Para efeitos legais, a empresa pagará a remuneração variável a título de bônus variável, com base no artigo 457, 2 graus e quarto da Lei 13.467, 2017 e artigo 28, 9 graus, a linha A da Lei 8.212, 1991. O artigo 457 da Lei 13.467, 2017. Consolidação das Leis do Trabalho, que institui a reforma trabalhista, determinou que os prêmios concedidos ao empregado não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista, férias, 13º, FGTS, e previdenciário, INSS, apenas incidindo para efeitos do imposto de renda na fonte. Critérios de elegibilidade. Não estão elegíveis ao pagamento de remuneração variável, freelancers, profissionais temporários, prestadores de serviços, terceirizados e funcionários que não estejam relacionados na abrangência constante no capítulo 3. Remuneração variável integral. Somente funcionários efetivos que trabalharem por período integral durante 100% do período de apuração corrente, levando em consideração as folgas mensais previstas. Remuneração variável parcial. Funcionários admitidos ou afastados por qualquer motivo no período de apuração corrente, desde que tenham trabalhado por período igual ou superior a 50% do período de apuração corrente. A remuneração variável parcial será calculada em função do percentual de dias trabalhados durante o período corrente de apuração, desde que sejam obedecidos todos os critérios de elegibilidade. Os funcionários que pedirem demissão ou forem demitidos antes do término do período de apuração não farão jus ao recebimento dos valores de remuneração variável no pagamento subsequente. Podem ser incluídas exceções a critério da diretoria. Deflatores da remuneração variável. Deflatores gerais: absenteísmo injustificado, a partir de uma falta injustificada ou a partir de 3,8% de absenteísmo. Calculado a partir de horas acumuladas de faltas e atrasos injustificados, ou seja, sem apresentação de atestado médico, atestado odontológico ou justificativa plausível, perderá 100% da remuneração variável referente ao período de apuração. Atestados médicos ou odontológicos em excesso serão avaliados por um comitê especial de recursos humanos e diretoria. Deflatores da remuneração variável. A política define situações que podem reduzir ou até eliminar o direito à remuneração variável dos motoristas. Esses fatores são chamados de deflatores. Alguns exemplos: absenteísmo injustificado. Uma única falta sem justificativa ou um índice superior a 3,8% de absenteísmo no período resulta na perda de 100% da remuneração variável. Preenchimento de checklists insuficiente. Se menos de 80% dos checklists exigidos forem preenchidos, o motorista perderá o benefício. Má conduta. Infrações às normas da empresa, somando mais de 40 pontos, podem levar à perda total da remuneração no período. Fraude comprovada. Casos de adulteração de indicadores ou ocultação de dados implicam na perda de 100% da remuneração de todo o ano corrente. Preenchimento de checklist. Abaixo de 80% de preenchimento dos checklists necessários, perderá 100% da remuneração variável referente ao período de apuração.
O preenchimento dos checklists levará em consideração a realização dos checklists semanais, diários e de descarga. O preenchimento dos checklists será calculado através da soma dos resultados dos indicadores de cada tipo de checklist citado, dividida pela quantidade de tipos de checklist. Checklist e sua importância. Os checklists são instrumentos obrigatórios para garantir que as atividades sejam realizadas corretamente. Existem dois tipos de checklists que devem ser preenchidos: diários, rotinas de direção e condições do veículo; de descarga, inspeções realizadas após a entrega das cargas. O preenchimento adequado é essencial. Caso o percentual de checklists preenchidos fique abaixo de 80%, o motorista perde o direito à remuneração variável no período. CDM é igual preenchimento de checklists diários. CD é igual preenchimento de checklist de descargas. Quadra TC é igual quantidade de tipos de checklist. CSM é igual a preenchimento de checklist semanais. CSMP é igual a quantidade de checklist de descargas preenchidos pelo colaborador. QS é igual a quantidade de semanas trabalhadas constantes no período de apuração corrente. Checklist diários de manutenção. A quantidade total de preenchimentos a serem realizados será igual à quantidade de dias trabalhados em direção no período de apuração corrente, diminuída pela quantidade de semanas do mês. CDM é igual a preenchimento de checklist diários. CDMP é igual à quantidade de checklist de descargas preenchidos pelo colaborador. DT é igual a dias trabalhados em direção pelo colaborador. QS é igual à quantidade de semanas trabalhadas constantes no período de apuração corrente. Checklist de descargas. A quantidade total de preenchimentos a serem realizados será igual à quantidade de fretes realizados pelo colaborador no período de apuração corrente. CD é igual a preenchimento de checklist de descargas. CDP é igual à quantidade de checklist de descargas preenchidos pelo colaborador. FR é igual à quantidade de fretes realizados. Má conduta. Acima de 40 pontos referentes a infrações cometidas, perderá 100% da remuneração variável referente ao período de apuração. As infrações às normas da empresa estão listadas e classificadas como leves, médias, graves e gravíssimas, onde cada classificação tem uma pontuação pré-determinada, conforme o indicador a seguir. Pontuação por conduta. A conduta dos motoristas é avaliada e pontuada de acordo com infrações classificadas como leves, médias, graves ou gravíssimas. Essas infrações acumulam pontos que podem reduzir ou eliminar a remuneração variável. Se o motorista acumular até 40 pontos, perde uma porcentagem equivalente do valor da remuneração. Caso exceda os 40 pontos, ele perde 100% do benefício no período. Exemplos de infrações: atrasos, falhas de segurança ou descumprimento de normas internas. Infrações leves. Quebra de procedimento, não especificado nesse padrão. O gravidade leve. O pontuação, 5. O ação prevista, reorientação. O setor responsável, todos. Infrações médias. 2. Falta de envio ou envio irregular de macro no controle de jornada. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 3. Utilizar ponto de parada não autorizado. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 4. Falta de verificação do veículo no preenchimento de checklist por amostragem. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 5. Mau estado de conservação do veículo. Exemplo: falta de calibragem de pneus, sujeira, danos controláveis, etc. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, manutenção e monitoramento. 6. Receber multas de trânsito leve a média comprovadamente por culpa do
condutor. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, manutenção. 7. Falta de abastecimento ao final da jornada. O gravidade média. O pontuação, 10. O ação prevista, advertência. O setor responsável, manutenção. Infrações graves. 8. Praticar conduta antiética. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, RH. 9. Utilizar rotas não autorizadas sem justificativa. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 10. Mau estado de conservação dos EPC. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, SESMT. 11. Gerar excesso de pontas de velocidade acima de 80 km por hora no mês. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 12. Não fazer uso do EPC durante os processos designados. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento e SESMT. 13. Falta de conferência de seta no carregamento por amostragem. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento e logística. 14. Envolver-se em incidente causando danos ao patrimônio da empresa. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento e SESMT. 15. Descumprir orientação de jornada, local de pernoite, carga e descarga, etc. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento e logística. 16. Exceder velocidade acima de 20 km por hora no trevo da resistência Candeias-BA. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, motorista monitor. 17. Realizar frenagem brusca ou aceleração brusca durante a condução dos veículos. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, motorista monitor. 18. Realizar força G durante a condução dos veículos. O gravidade grave. O pontuação, 20. O ação prevista, advertência. O setor responsável, motorista monitor. Infrações gravíssimas. 19. Fumar ao volante. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 20. Descumprir o limite operacional. Atrasos, horas dirigidas ou trabalhadas. Refeição interjornada, descanso semanal, etc. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 21. Adulterar documentos e equipamentos, exemplo, inibir funcionamento das câmeras. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 22. Dirigir sem o uso do cinto de segurança. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 23. Conduzir pessoas não autorizadas no veículo. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento. 24. Envolver-se em acidente controlável não reportado proativamente. O gravidade gravíssima. O pontuação, 30. O ação prevista, advertência. O setor responsável, monitoramento e SESMT. 25.
Praticar condução perigosa. Exemplo: fazer ultrapassagem perigosa na via. O gravidade gravíssima. O pontuação 30. O ação prevista. Advertência. O setor responsável. Monitoramento. 26. Gerar ponta de velocidade acima de 89 km por hora. O gravidade gravíssima. O pontuação 30. O ação prevista. Advertência. O setor responsável. Motorista monitor. 27. Transitar com velocidade acima de 60 km por hora em pista molhada. O gravidade gravíssima. O pontuação 30. O ação prevista. Advertência. O setor responsável. Motorista monitor. 28. Identificar e não reportar avarias nos veículos da empresa. Exemplo: não. Funcionamento dos equipamentos de segurança. O gravidade gravíssima. O pontuação 30. O ação prevista. Advertência. O setor responsável. Manutenção e segurança. O que é uma infração excludente? As infrações classificadas como excludentes são as mais graves e geralmente resultam em consequências severas para o colaborador, como demissão imediata ou penalidades que inviabilizam sua continuidade na função. São ações ou omissões que colocam em risco a segurança de pessoas, o patrimônio da empresa ou a imagem da organização. Infrações excludentes. 29. Dirigir usando celular ou qualquer aparelho que contribua para distração do condutor. O gravidade excludente. O pontuação 100. O ação prevista. Suspensão, demissão. O dias de suspensão. 2 a 5. O setor responsável. Monitoramento. 30. Envolver-se em acidente, derrame ou contaminação controlável, comprovadamente por culpa do condutor. A gravidade excludente. B. Pontuação 100. C. Ação prevista. Suspensão, demissão. D. Dias de suspensão. 2 a 5. E. Setor responsável. Manutenção, segurança e gerência. 31. Praticar agressões físicas a colegas de trabalho, passageiros ou terceiros. A gravidade excludente. B. Pontuação 100. C. Ação prevista. Demissão. D. Setor responsável. RH. 32. Se apresentar para o trabalho sob efeito de álcool ou drogas ilícitas. A gravidade excludente. B. Pontuação 100. C. Ação prevista. Demissão. D. Setor responsável. Segurança e motorista monitor. À medida que o colaborador cometer infrações, as pontuações referentes a estas serão somadas e, assim, reduzirão percentualmente o valor da remuneração variável do período de apuração corrente. Exemplo: se o colaborador possui 30 pontos de infrações, será descontado 30% do valor base da remuneração variável no período de apuração corrente. Perderá a remuneração variável de 100% de todo o ano corrente, todos os períodos de apuração, mediante algum indício de fraude. Exemplo: ocultação de indicadores, adulteração de notas, entre outras, devidamente comprovadas. Conceitos e critérios da remuneração variável. Composição conceitual. Metas e indicadores. As metas e indicadores de desempenho são definidos pelos gestores e negociados com a diretoria, em alinhamento à estratégia da rede HG transportadora. As metas e indicadores podem ser revistos e alterados a critério da gerência-diretoria, desde que essas alterações sejam divulgadas no mínimo 30 dias antes de entrarem em vigor para os colaboradores dos cargos citados no capítulo 3. Gatilho. Gatilho é o percentual mínimo ou máximo de cada indicador que deve ser atingido para que possam ser realizados os cálculos para a apuração da remuneração variável de cada um deles. Em caso de não atingimento do percentual de gatilho de determinado indicador, o colaborador não faz jus à remuneração variável referente ao mesmo. Limite. Limite é o percentual máximo de cada indicador que o colaborador poderá atingir. Ou seja, mesmo que o colaborador atinja pontuação superior, somente o limite será contabilizado na apuração da remuneração variável. Peso.
Peso é o percentual de cada indicador na pontuação final da remuneração variável. Pontuação: o percentual atingido de cada indicador, desde que este esteja entre o seu respectivo gatilho e o seu respectivo limite, será multiplicado pelo seu respectivo peso. Assim, os resultados, em porcentagem, corresponderão às pontuações referentes a cada um dos indicadores de desempenho. A pontuação final será calculada pela soma dos resultados de todos os indicadores de desempenho. Por fim, o resultado da pontuação final de cada colaborador em porcentagem será multiplicado pelo valor base da remuneração variável, seja este integral ou parcial. Critérios, indicadores de desempenho. Produtividade. Cálculo do indicador. A produtividade será calculada através da quilometragem rodada pelo colaborador no período de apuração vigente, dividida pela sua capacidade produtiva. Produtividade é igual a quilômetros CP, quilômetros é igual a quilometragem rodada. CP é igual capacidade produtiva. Capacidade produtiva. A capacidade produtiva será calculada através da jornada mensal em horas que deveria ser cumprida em direção pelo colaborador, multiplicada pela velocidade média praticada nas rotas. CP é igual JMX VMJM é igual a jornada mensal VM é igual a velocidade média. Jornada mensal. A jornada mensal JM corresponderá a 62,5% da jornada em horas realizada pelo colaborador no período de apuração corrente, levando em consideração as horas extras realizadas. JM é igual à jornada mensal total 62,5%. Horas extras. As horas extras H e corresponderão a 60% da capacidade produtiva. H é igual horas extras 60%. Peso do indicador. O peso do indicador de produtividade será de 50% da remuneração variável. Gatilho e limite do indicador. O gatilho, ou seja, o percentual mínimo do indicador de produtividade a ser atingido, será de 75%. Já o limite, ou seja, o percentual máximo do indicador que o colaborador poderá atingir, será de 100%. Consumo de combustível. Cálculo do indicador. O consumo de combustível será calculado através da quilometragem rodada pelo colaborador, dividida pela quantidade de litros de diesel abastecidos no veículo em que o colaborador tenha dirigido no período de apuração corrente. Foram determinadas metas de consumo de combustível por tipo e marca de veículo. Logo, cada colaborador terá uma meta diferente de acordo com o veículo que dirige. O indicador corresponde à porcentagem de atingimento da meta, sendo calculado através do resultado do consumo de combustível dividido pela meta. Peso do indicador. O peso do indicador de consumo de combustível será de 50% da remuneração variável. Gatilho e limite do indicador. O gatilho, ou seja, o percentual mínimo do indicador de consumo de combustível a ser atingido, será de 85% da meta pré-determinada. Já o limite, ou seja, o percentual máximo do indicador que o colaborador poderá atingir, será de 120% da meta pré-determinada. Pontuação do indicador. A pontuação do indicador de consumo de combustível entre o gatilho, 85% e a meta, 100% será fixa de acordo com a faixa de atingimento da meta conforme tabela abaixo. Já entre a meta e o limite, a pontuação será calculada multiplicando o resultado obtido pelo peso do indicador. Faixa de atingimento abaixo de 85,00%. Entre 85% e 89,99%. Entre 90% e 94,99%. Por cento sobre o peso do indicador. 0%. 40%. 60%. Entre 95% e 99,99%. Entre 100% e 119,99%. Acima de 120%. 80%.
Porcentagem atingida: 120%. Apuração e gestão dos resultados. O período de apuração será mensal, com início no primeiro dia e término no último dia de cada mês. As metas e os indicadores serão apurados e acompanhados mensalmente pelos setores de operações e manutenção, logística, monitoramento e recursos humanos. Até o 15º dia útil do mês, será disponibilizada a apuração parcial do período vigente para que os colaboradores possam acompanhar seus resultados parciais. Até o 10º dia útil do mês subsequente ao período de apuração corrente. Os resultados dos indicadores de responsabilidade de cada setor serão calculados e enviados para o responsável da apuração geral da remuneração variável. Até o 15º dia útil do mês subsequente, será consolidada, validada e divulgada a apuração total do período corrente, com os resultados atingidos e os valores a serem pagos para cada colaborador. Valor. O valor base do programa de remuneração variável será de R$ 1.200 por colaborador. Pagamento. O pagamento está condicionado previamente aos resultados devidamente apurados e verificados pela liderança e/ou diretoria. Aos funcionários ativos, somente após o fechamento da apuração e verificação. O pagamento se dará em parcela única até o primeiro mês subsequente ao período de apuração corrente, sujeito à disponibilidade de caixa da empresa. Pagamento da remuneração variável. O pagamento da remuneração variável segue regras específicas para garantir organização e transparência. Condição para pagamento. O pagamento só ocorre após os resultados serem apurados e validados pela liderança e/ou diretoria. Prazo de pagamento. Será realizado em parcela única até o primeiro mês subsequente ao período de apuração, desde que a empresa tenha disponibilidade de caixa. Funcionários ativos. Apenas motoristas com vínculo ativo no momento do pagamento têm direito a receber. Gestão da política e responsabilidades. A gestão da política de remuneração variável é realizada de forma colaborativa por diferentes setores da rede HG transportadora. Operações. Monitora indicadores de desempenho nas rotas. Manutenção. Acompanha a execução e preenchimento dos checklists. Logística. Avalia a quilometragem rodada e metas relacionadas. Recursos humanos. Consolida os resultados e organiza os pagamentos. Cada setor desempenha um papel fundamental para que os resultados sejam apurados com precisão e imparcialidade. Impacto da remuneração variável. A política de remuneração variável não é apenas uma forma de incentivo, mas também uma ferramenta estratégica para a empresa. Motivação. Os motoristas são recompensados por seu desempenho, aumentando a motivação no trabalho. Resultados. Melhoria no alcance das metas organizacionais e operacionais. Engajamento. Maior comprometimento dos motoristas com os objetivos da empresa. Meritocracia. Reconhecimento justo baseado no esforço e nas entregas de cada colaborador. Resumo final. Por que esta política é importante? Define critérios claros para premiar motoristas que entregam resultados acima da média. Estabelece processos transparentes para apuração e pagamento. Promove um ambiente de trabalho focado em metas e produtividade. O que esperar? Mais engajamento. Melhor desempenho individual e coletivo. Crescimento da empresa com recompensas justas. Chegamos ao final da nossa apresentação, e agora é o momento de reforçar o quão importante você é para o sucesso da rede HG transportadora. Esta política de remuneração variável foi criada para reconhecer o esforço de cada motorista, valorizando aqueles que se dedicam e entregam resultados consistentes. As metas e indicadores não são apenas números, mas representam a sua contribuição para o crescimento da empresa. Ao trabalhar com foco, responsabilidade e comprometimento, você não apenas alcança resultados melhores, mas também garante o reconhecimento merecido pelo seu esforço. Lembre-se, o preenchimento correto dos checklists, o cuidado com a produtividade e o consumo eficiente de combustível são fatores que dependem exclusivamente de você.
Pequenos detalhes no dia a dia fazem uma grande diferença. Juntos podemos alcançar grandes conquistas. Confio no seu potencial e estou certo de que você fará a diferença, superando desafios e atingindo as metas. Vamos construir, juntos, uma história de sucesso e meritocracia. Conte sempre com o apoio da nossa equipe. Estamos aqui para ajudar você a conquistar seus objetivos.